Olá, sejam bem-vindos ao Momento do Esporte, esse programa de muitas histórias, inspiração e talento. Mais um sábado juntos, gente. Vem comigo que tem muita história para contar. Ó, e se liga nesse recadinho. A TV Alba está em 132 municípios da Bahia, em 116 cidades, o canal é o 9.2, em Barreiras é o 40.2 e aqui em Salvador e na região metropolitana é o 12.2 ou no 16 da NET. Se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, acompanhe toda a nossa programação pelo YouTube. Roda a vinheta! Alguém aí já se perguntou se gestante pode fazer atividade física? Sim, gente, mulheres grávidas podem e devem se exercitar, mas sempre com liberação médica e exercícios adequados para elas. A prática oferece diversos benefícios. Eu fui conferir o treino de uma gravidinha de primeira viagem e bastante ativa, a mamãe do Dom, que ainda está na barriga. Guardadinho na barriga da Luciana está o Dom, de 8 meses, seu primeiro filho. Ele e sua mamãe aproveitam os movimentos do Pilates, modalidade que reúne alongamento, concentração e respiração para se exercitar e, claro, dar aquela relaxada. A dedicação à atividade física traz benefícios para a saúde da mãe e do bebê. As gestantes podem fazer os mais variados exercícios, desde que tenham liberação médica e os treinos sejam adaptados para elas. Eu costumo dizer às pessoas que querem gestar, né, as mulheres que querem gestar, que se cuidem antes, né, que busquem essa atividade física antes, porque faz uma diferença gigantesca, né? No início da minha gestação, inclusive, eu descobri que tinha diabetes gestacional, mas também já sabia que minha via de parto, a minha preferência era que fosse via vaginal. Por isso, a minha dedicação dos exercícios físicos que eu já fazia foram adaptados para todo o processo até que ele chegue, né? Agora eu estou no 8º mês, então, exceto ali as 2 primeiras semanas que eu descobri que estava grávida, que eu ainda não sabia se podia ou não, até o obstetra dizer vá, eu passei durante todo o meu processo gestacional treinando, fazendo treino de força, que é musculação, com um especialista na área, e faço aqui também pilates desde então. Era uma atividade que eu não tinha tido contato, mas que eu escolhi para esse processo preparatório, né? Tanto que, graças a Deus, e eu faço fisioterapia pélvica também, meu filho desde o 7º mês ele já está encaixado, né? Ele já está com a cabecinha na porta de saída. Aqui no estúdio do Tiago, alunos e grávidas têm acompanhamento de perto. No caso das gestantes, o trabalho é adaptado para ajudar as futuras mamães antes e depois do parto. Entre os benefícios da atividade física durante a gravidez estão a prevenção do diabetes gestacional, controle do ganho de peso, alívio de dores nas costas, além do bem-estar mental. Dos diferenciais que a gente trouxe foi justamente ter essa facilidade de trabalhar com mulheres grávidas, gestantes e que querem principalmente buscar uma recuperação melhor que do pós-parto. E aqui elas fazem todos os movimentos, não tem essa de chegar aqui e fazer um movimento específico não, né? Com certeza, aqui a gente dá, claro que nós temos um trabalho específico para gestantes, né? Porque a gente busca trabalhar principalmente fortalecimento, flexibilidade, preparando elas para o momento do parto e principalmente para a recuperação do pós-parto. Uma grávida, uma gestante forte, ela tende a ter um processo de recuperação muito melhor, obviamente, por conta da atividade física. E o Pilates, ele é extremamente indicado para mulheres que são gestantes. Então, a gente sempre traz esse diferencial no nosso trabalho. Mas nós trabalhamos do mesmo jeito. A gente não vai pegar leve porque é gestante. Ao contrário, não é porque elas são gestantes que elas não podem fazer atividade física. A gente tem que trabalhar, claro, de acordo com a limitação física. À medida que a barriga vai crescendo, a gente vai começando a trabalhar um pouquinho, dando um pouco mais de atenção aos movimentos, para que elas tenham uma segurança na execução dos movimentos delas. São interessantes exercícios que mexam com o aeróbico, essa coisa do metabolismo, do cardiovascular tem que ser trabalhada a gravidez toda, então não pode estar parando de fazer esses exercícios. A gente fala muito de uma caminhada, até de um trote, uma corrida para aquelas que conseguem fazer com alguma regularidade, tendo cuidado de usar calçados adequados, o local tem que ser liso, não correr risco de queda. Pode fazer a hidroginástica, é possível fazer
Alguns esportes com raquete, né, também são possíveis, desde que ela não se exponha muito ao risco da queda. Esse é o grande ponto. Já já o Dom já vai sair da sua morada quentinha e confortável. Mas até lá, será que ele está gostando desse esforço? Estica e puxa aí dentro? Então, quanto mais saudável a gente for, melhor para nós mesmas, né? Porque a gente fala do bebê, mas também pro meu processo, né? Do ganho de peso, né? Da lentidão, o nosso ritmo muda. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, todo o processo de atividade, assim como os cuidados com a alimentação, que é aquele básico que funciona e que, infelizmente, ainda muitas pessoas não fazem, né? A gente cuidar da saúde para não precisar cuidar da doença, fez muita diferença, né? Tanto que as pessoas comentam lá, ai meu Deus do céu, as pessoas falam, você só tem a barriguinha, porque houve todo esse cuidado de um repertório de uma vida inteira, né? Que delícia, né, gente? Esporte é bom para todo mundo, é democrático, todo mundo pode fazer. Você conhece o bodyboard? É um esporte muito praticado nas praias de Salvador, que reúne grupos de amigos e já formou campeões mundiais. Nossa equipe foi conhecer um desses grupos. Vamos acompanhar. Deco é apaixonado pelo mar e escolheu a água para praticar seu esporte preferido, o bodyboard. Atleta e professor, ele conta que nesse tipo de surf precisa usar a força dos braços e das pernas para conseguir deslizar sobre as ondas com a prancha. O esporte é altamente inclusivo, então criança pode praticar o esporte, adultos, idosos também, né? Simplesmente pelo fato de deslizar sobre a onda e deslizar numa posição que já é mais natural nossa, né? Deitado, né? Não tem aquela necessidade da gente ficar em pé sobre a prancha. Uri Valadão multiplica o aprendizado do bodyboard na escola criada por ele há quase 10 anos em Salvador. É um esporte, acho que perfeito, que você trabalha o corpo inteiro, corpo e a mente, né? Então, para mim é como se fosse uma terapia também. Estou diariamente aqui surfando, acordando cedo, vendo o sol nascer, imerso na natureza, ao ar livre. Então, acho que é completamente perfeito e dá para qualquer idade. O mais legal é isso. A gente já viu, a gente trabalha com crianças também, bem novinhas, a gente trabalha com idosos, inclusive, com bastante adultos também. Experiência é o que não falta. Uri Valadão conquistou o primeiro título mundial aos 23 anos e agora, 17 anos depois, voltou ao topo do mundo ao reconquistar o título de campeão mundial de bodyboard em um campeonato realizado no mês passado na Espanha. Com 40 anos, né, com a família, com o filho, numa situação bem diferente da primeira, eu consegui trazer de volta essa taça aqui para o Brasil, para a Bahia, para Salvador. Então, tô muito feliz mesmo. O esporte entrou na vida de Fábio quando ele precisou amputar uma das pernas durante o tratamento de câncer. Entre os amigos do mar, ele é conhecido como Saci. Me trouxe bastante base para uma vida, perspectiva muito boa, acreditar, me trouxe disciplina, me trouxe crença e acreditar em mim mesmo, né? Isso foi muito importante e é importante até hoje para mim isso aí. Salvador já nasceu pronta para a prática de bodyboard. São quilômetros de praia, mas quem treina todos os dias conta que as melhores praias são o Jardim de Alá e Estela Maris. Mas é fácil encontrar grupos como esse espalhados por toda a capital. O que eu falo muito com os alunos é que quando a gente está no mar, a gente esquece da vida, né, da correria do dia a dia, e quando a gente está lá dentro a gente não lembra de nada, apenas buscar a onda, pegar a onda e ser feliz. Aqui no estúdio eu converso agora com a Eliana Pereira, dona de uma história inspiradora e de superação. Ela, que é do bairro de Cajazeiras, se apaixonou pelo futebol ainda criança. Também já jogou em times profissionais como Galícia, Guarani, Atlético de Alagoinhas. O caminho nem sempre foi fácil, mas ela transformou as dificuldades da própria história para mudar realidades. Hoje, aos 37 anos, ela toca o projeto Cajacity, time de futebol feminino que ajuda outras meninas do bairro. E a gente vai conhecer melhor agora sobre esse trabalho, sobre a história da Eliana Pereira, que está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Antes de entrar no projeto Cajacity, queria que você começasse falando um pouquinho dessa sua história, que começou cedo, aos 9 anos, né, Eliana? Isso, começou aos 9 anos. Eu me apaixonei por futebol, porém eu não poderia jogar, né, porque era menina. E meu irmão me chamava para eu poder ir jogar com ele e jogava no meio dos meninos.
E aí o tempo foi passando e eu tive espaço com as meninas, porém foi encerrado, né? Porque minha mãe sempre foi contra jogar o futebol. Preferia que estudasse, trabalhasse, e futebol não era para menina no tempo. Vem cá, e tem uma história que você fugiu de casa. Como foi isso? Que coragem foi essa? Fugi de casa com 14 anos e até hoje não voltei. Não por ruindade, mas conquistei várias outras coisas e, graças a Deus, o caminho que eu estou tentando conseguir ir à frente está dando certo. Ô, Eliana, pela tua história, eu vi que nessa fugida de casa, você teve uma filha, você parou para cuidar dessa filha, depois que você retomou o futebol depois, como é que foi essa inserção aí no futebol profissional? Isso. Depois, quando eu tive ela pequena, não voltei logo de repente. Comecei a bater um babinho aqui, um babinho ali, quando ela já estava maior, que eu conseguia levar ela e eu comecei a ir para times maiores. Que você já jogou em 4 times, é isso? Isso. Quais foram os times? Dá para falar para a gente como foi essa emoção de participar desses times como uma jogadora de fato, uma jogadora profissional? Geralmente eu jogava o baiano com eles, e são times profissionais. A experiência é muito boa, porque você sai para conhecer lugares, conhece outras pessoas, conhece outra cultura e sai daquele ambiente de conforto que você está. São diversas realidades, né? Inclusive, Isso. você está mudando realidades. Você se aproveitou da própria história para levar esse projeto para um time de futebol feminino em Cajazeiras. Fala um pouquinho para a gente sobre esse time, quem faz parte, como que é manter esse time feminino lá em Cajazeiras. Isso. Eu comecei como um projeto. Eu, através da minha caminhada, ajudava outras meninas para poder investir no futebol. E aí foi crescendo. Foi quando eu conheci a CUFA. Quando eu conheci a CUFA, eu disse, é isso aqui que eu quero. É uma ação social, é o que eu faço, mas com uma estrutura melhor, para eu poder proporcionar a ela coisas melhores. E aí a gente montou o time profissional Caja City. Ou seja, hoje você muda a realidade dessas meninas lá do bairro. Como é que funciona, né? Que a gente sabe das dificuldades financeiras que vocês têm. Ainda não mudamos como queremos mudar, porque é câmera lenta. A gente não tem apoio nenhum, com o básico, que é o mínimo, que é padrão, roupa, bola, cone, essas coisas, que é o básico que um time deve ter. Então, a gente não tem o básico para ter elas ainda, mas a gente pensa lá na frente e a gente vai conquistar isso. Mas mesmo assim, diante dos desafios, Eliana, você estava falando para mim que vocês participaram da Taça das Favelas, chegaram aí lá no finalzinho quase, não foi finalista, mas buscam isso agora, né? Isso. Ano passado, a gente colocou a primeira vez o Caja City na Taça das Favelas e ficamos em segundo lugar. Esse ano, novamente, a gente botou de novo, ficou em segundo lugar de novo. E como a Taça das Favelas tem um nacional, né? E aí foi selecionada alguma das nossas meninas para participar do nacional lá em São Paulo. E ficamos perdemos na quarta de finais, no pênalti. O próximo vocês querem para a final, né? Com certeza. Mas para isso precisa de investimentos, de estrutura? Precisa. É o que move. Se a gente não tiver investimento, não tiver recursos financeiros, a gente não vai para lugar nenhum. Não adianta a gente ter habilidade, ter força de vontade e não ter o recurso financeiro. Verdade. Eu sei que você conta também com a equipe, né, que te ajuda nesse sentido. Hoje você, inclusive, trouxe 2 contigo para acompanhar aqui. Como que é feita essa parte, assim, de arrecadação, né, de recursos para manter o time? Antes era só a Eliana. Hoje em dia tem 5 pessoas. Depois de Eliana, meu irmão me apoiou, que ele me apoia em tudo, é o Cristiano. Ele tem um projeto dele, que é Tribo de Judá do Karatê. Ele já tem uma ação social dele e ele falou assim, vou te ajudar também na sua. Então, ele está sendo um braço direito. E aí veio o Rodrigues, que é o Anderson, tem Rafael, a Stephanie e o Leon. Esse todo a gente faz ação social. A gente tira do nosso próprio bolso, que a gente trabalha, a gente trabalha CLT, tira do nosso próprio bolso para ter um recurso que é um pouquinho que a gente pode ajudar com transporte ou com alimentação ou algo do tipo para as meninas. Ou seja, você não quer que essas meninas sejam ou passem pelo que você passou, não né? Não quero, isso. É um projeto de transformação mesmo, né, Eliana? De transformação, não só pelo futebol, mas como pessoa também. Por isso que eu digo que está encaminhando para um time profissional que a gente almeja, mas sem se esquecer do projeto, que é ajudar elas a se tornar uma pessoa melhor e não passar pelas coisas que a gente mais velha já passou. Muito obrigada pela participação, viu? Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Agora vamos ver tudo o que está rolando essa semana no mundo do esporte, na nossa agenda esportiva.
Agenda esportiva, olha só, o Bahia enfrenta o Internacional lá no estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O jogo acontece hoje às 6h30 da noite. Já o Vitória enfrenta amanhã o Botafogo lá no Barradão. O jogo acontece às 4h da tarde. E nosso Momento do Esporte de hoje fica por aqui. Lembrando que para assistir esse e outros programas, basta acessar o canal da TV Alba no YouTube. Nos encontramos no próximo sábado com muitas outras histórias inspiradoras. Tchau, gente. Fui, até mais.